Oi, meus queridos, tudo certo? E aí, nono ano? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos no ano passado em relação ao processo de revisão, a partir do qual nós estamos discutindo os conceitos mais importantes que foram vistos até agora. Na aula que vem, nós vamos voltar a dar conteúdo novo normalmente, como nós fazíamos, mas eu dei uma parada porque é importante a gente fixar alguns elementos que vocês precisam carregar e que vocês precisam ter bem consolidados, bem amarradinhos na cabeça de vocês, tá certo? Então, eu espero que essas aulas de revisão sejam importantes para que vocês consigam sanar quaisquer dúvidas que possam ter ficado ao longo do trajeto. Então, vamos lá, galera. Da mesma maneira que eu fiz na aula passada, eu vou fazer hoje. A gente vai resolver duas questões. E na aula de hoje, nós vamos rever dois conceitos muito importantes, que são os conceitos de moral e ética, que nós já trabalhamos amplamente dentro de diversas perspectivas filosóficas. Primeira coisa, antes de resolver as questões, que eu quero fazer com vocês é suscitar os conceitos, trazer os conceitos para que vocês relembrem. Então, se a gente vai falar de moral, ela pode ser considerada o conjunto de normas que são vinculadas às ações aprendidas por tradição ou consenso que decidimos seguir. Assim, a moral ela tem relação, inclusive, com pequenas regras que a gente estabelece no cotidiano, e às vezes não são regras nem faladas, para que a gente consiga ter uma convivência harmônica em sociedade. Quando a gente descumpre alguma regra dessas, por menor que seja, geralmente ocorre algum tipo de incômodo por parte da outra pessoa que percebe que você não está cumprindo ou que se sente prejudicado de alguma forma pelo não cumprimento do que a gente determina ser moral diante da sociedade. Vale relembrar que a moral ela não é única para todas as sociedades e nem ao longo do tempo. Então, o que era aceitável antigamente, possivelmente hoje em dia pode ser condenado, extremamente criticado. Eu lembro que eu dei o exemplo para vocês da questão do machismo e da submissão da mulher no passado, que era quase que uma prerrogativa social, e hoje em dia isso caiu por terra, a gente combate constantemente, principalmente a partir do movimento feminista, que ganha cada vez mais força. E ela também varia de cultura para cultura, por quê? Não existe uma sociedade com uma cultura única, certo? Cada sociedade, cada país, cada região acaba tendo uma cultura específica a partir da sua vivência, na vivência que vai sendo estabelecida ao longo dos anos. Consequentemente, o que pode ser considerado moral para uma sociedade pode ser extremamente inaceitável para outra. Tá certo? Vamos lá, então. Se a gente vai falar de ética, ela vai se relacionar à liberdade e ela rege a convivência das pessoas segundo a natureza humana, não se resumindo a casos particulares, mas ela vai estudar esses casos, porque no final das contas a gente tem que relembrar que nós falamos que a ética é o campo da filosofia que vai se dedicar a estudar a moral. Animais fazem o que fazem, ou fazem coisas que provavelmente muitas coisas que nós não achamos morais, não aceitamos, porque eles são irracionais, porque eles seguem apenas os instintos. Já os seres humanos, eles podem escolher fazer diferente porque eles raciocinam. Um exemplo, se a gente está falando de leões, tem um leão que domina um determinado território. E aí esse leão tem filhotes com as leoas, e não necessariamente com uma leoa só. Se chega um leão de fora que quer dominar aquele território e ele acaba vencendo o leão que era dominante ali, na maioria das vezes ele acaba matando os filhotes porque ele quer reproduzir e aí ele vai
ter novos filhotes e não existe uma moral que se leve em consideração que, poxa vida, por que eu vou matar aqueles filhotinhos já existentes? Por que eu não tenho mais filhotes? Isso na nossa sociedade não é concebido. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa que já tem filhos, a ideia é que a gente vai ter mais filhos ou então que a gente vai abraçar aquela criança ou aquele filho, independente da idade, como alguém que faz parte da família do outro, certo? Então, vamos lá. Questão número 1. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela pesquisa. Não precisa de uma pesquisa para a gente perceber isso, né, gente? Vemos isso tanto em questões de grande porte, como, por exemplo, agora, quando nós estamos vivendo uma pandemia, vocês sabem, e nós vimos vários governantes desviando dinheiro, verbas que deveriam ser direcionadas à construção de hospitais de campanha, à compra de respiradores, para tentar atender a parte da população que foi contaminada pelo Covid, e essas pessoas simplesmente pegando essas verbas para si e ignorando a demanda da população. Isso é uma coisa completamente inaceitável diante da moral. Como você não pode enxergar que a saúde do outro tem que ser extremamente respeitada e valorizada pelo Estado e que as verbas do Estado têm que favorecer a sociedade como um todo, não um indivíduo ou um grupo em particular, tá? Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brusundanga, um nome meio estranho, de uma nação fictícia feita pelo Lima Barreto, na qual as pessoas elas não cumprem a moralidade, elas fogem da moralidade. E eu queria ressaltar que muitas vezes a gente acha que essa corrupção ela está muito distante de nós. Mas toda vez que a gente entra na frente do outro, na fila da cantina para comprar um lanche, e a gente finge que não vê o outro de trás, fica perto do colega, ou que a gente identifica que alguém está fazendo isso, isso gera um incômodo na gente, da mesma maneira que a gente deveria ter a consciência de que isso gera um incômodo no outro. Porque se a pessoa que está atrás esperou até agora, por que você tem o direito de chegar e passar à frente? Não existe uma lei que vai te punir em relação a isso. Mas socialmente a gente estabelece um acordo de que a pessoa que chega primeiro, a não ser que ela tenha alguma necessidade especial, ela tem direito, a não ser que a pessoa que chegue depois tenha alguma necessidade especial, a pessoa que chegou primeiro, ela tem direito a ser atendida na frente daquela que chegou depois. Show! Então, vamos lá. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são. Queria só ressaltar, gente, que não se sintam mal se vocês se identificaram, por exemplo, nesse último exemplo que eu dei para vocês. Porque, sim, nós, de uma maneira geral, de vez em quando, sim, rompemos a moral. A questão é identificarmos que nós estamos fazendo isso e tentar fazer o mínimo possível para que o direito do outro e para que o convívio em sociedade, como eu falei no início da aula, seja o melhor possível. Então, o que são normas morais? É o que a questão quer saber. Letra A, elas são decorrentes da vontade divina e por esse motivo utópicas. Não, primeiro que elas podem ser cumpridas, então elas não são utópicas, elas não são inalcançáveis. E segundo, que elas não são decididas por uma vontade divina, elas são criadas pelo próprio homem. Letra B, parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Se não tivesse nenhuma obrigação, nenhuma necessidade de ser cumprida, para que existiriam as normas morais? Não faz sentido. Letra C, amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Qual é o sentido de você criar uma regra moral que você não consegue atender? Ela não tem utilidade, certo?
Letra D, criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve submeter, a qual deve se submeter. É isso. É uma lei que ela é criada pelo homem, como eu disse, não é uma lei generalizada, ela também não é imutável, só que ela vai direcionar as ações de forma que o homem se submeta a ela para que a harmonia ela ocorra de uma maneira, a convivência ela ocorra de uma maneira mais tranquila. Letra E, cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Como eu disse, gente, não necessariamente a moral ela tem que ser prescrita pela lei, tá? Você não necessariamente vai sofrer uma punição diante da lei, diante da justiça, porque você não cumpriu algum tipo de norma moral. Tá? Você pode até gerar uma situação de desconforto, você pode até gerar uma certa rusga, uma certa briga, inclusive, entre determinados indivíduos, mas no final das contas, no geral, não necessariamente isso vai chegar na instância da justiça. Então, o gabarito da questão é letra D de Danoninho, beleza? Vamos para número 2. A número 2 ela vai falar mais sobre ética, gente. Então, vamos lá. Por que a ética voltou a ser um dos temas mais trabalhados no pensamento filosófico contemporâneo? Nos anos 60, a política ocupava esse lugar e cometeram o exagero de afirmar que tudo era político. A partir desse fragmento sobre ética e o pensamento filosófico, é correto afirmar que, letra A, o tema foi relevante na obra de Aristóteles e apenas recentemente voltou a ocupar um espaço central na produção filosófica. Essa alternativa dá a impressão de que a ética só foi estudada e só Aristóteles teve interesse sobre ela, o que não é verdade, e não apenas recentemente. Em outros períodos da história, a ética também foi estudada, tá? Letra B. Os impasses morais e éticos das sociedades contemporâneas reposicionaram o tema da ética como um dos campos mais relevantes da filosofia. Tá certo, gente. E aí a gente pode ressaltar que a ética pode ser considerada como uma das grandes preocupações do sistema filosófico, independentemente do momento considerado. Então, atualmente, a grande importância dada para esse tema deve ser relacionada com novas questões que são suscitadas pelo desenvolvimento da ciência, como, por exemplo, as pesquisas com células-tronco, levando ao surgimento, por exemplo, de um novo campo de estudo chamado de bioética, certo? A ética ela vai avançar, o estudo dela avança também de acordo com o progresso científico. O quanto a gente pode fazer uma pesquisa com um animal? O quanto nós podemos fazer testagens com seres humanos? Isso tudo a ética vai discutir. Então, o gabarito é a letra B. A letra C vai falar: o pensamento filosófico abandonou sua postura política após o desencanto com os sistemas ideológicos que eram evidentes nos anos 60. Não, gente, pelo que eu acabei de falar para vocês, a questão da ascensão da ética, da retomada da discussão da ética, tem a ver, inclusive, com novos procedimentos que a sociedade passou a desempenhar, tá? Letra D. Na atualidade, a ética é uma pauta conservadora. Não, a gente percebe que cada vez mais a ética ela vai tentar balizar a sociedade, ou seja, gerar uma base para a sociedade, de forma que a sociedade consiga viver dentro da moral e que a ciência, por exemplo, no caso da pesquisa com animais e com seres humanos, ela não infrinja essa moral que eu acabei de falar para vocês. Mas isso não significa que ela seja conservadora. A ética, como ela estuda moral, da mesma maneira que a moral muda, o estudo da ética também vai se transformando ao longo do tempo. Então é isso, galera. Fechamos nossa aula por aqui. Como eu disse, semana que vem nós vamos tratar de um novo assunto. Eu espero vocês. Continue se cuidando e um beijo.